Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho compartilhar com vocês 10 suculentas que necessitam de um pouco mais de regas para ficar lindas e saudáveis. Se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então, gente, hoje eu separei 10 suculentas que para ficarem lindas, maravilhosas e ter um desenvolvimento saudável, elas necessitam que a gente faça um pouco mais de regas, né, do que as outras. Então, agora vamos conhecer estas lindezas. Antes de eu começar a mostrar as plantinhas, gente, o que eu quero deixar bem claro para vocês com esse vídeo é que não quer dizer que essas plantas a gente possa molhar de encharcar demais o substrato. Não, pelo contrário. Elas necessitam de um substrato um pouquinho mais úmido que as outras, né? Elas precisam de um pouquinho mais de água. Aqui, ó, esta é o tapete persa. O tapete persa, eu percebo que ele gosta de um substrato um pouquinho mais úmido. Pelo menos aqui no meu jardim, né? No meu cultivo, eu molho ele um pouquinho mais. Olha ali, gente, ele já está soltando brotinhos, botões florais, que coisa linda! Então, esse é uma mudinha que eu trouxe de casa, né, da minha matriz lá de casa. A minha matriz lá em casa, que eu estava observando, ela ainda não manifestou botões florais. E já essa aqui já está manifestando. Ela pega o sol da manhã, eu fiz o replante, né? Coloquei ela numa lata bem grandona. Coloquei a outra mudinha que eu trouxe também lá de casa ali junto, ó. Ele está nessa coloração porque ele pega bastante sol. Eu acredito que talvez seja isso. Mas o meu lá de casa também pega bastante sol. Vou ver. Vou observar o que está faltando lá. Olha só, que fofurice. Então, tem algumas plantinhas aqui no meu jardim que eu observo que elas necessitam de um pouquinho mais de água. Então, todas as plantas que eu vou compartilhar com vocês hoje, para o meu jardim, no meu cultivo, né? Eu molho elas um pouquinho mais. Eu percebo que elas necessitam de um pouquinho mais de água para crescerem saudáveis e maravilhosas. Aqui, ó, estou mostrando para vocês, né, as minhas latinhas que estão lindas, maravilhosas. Ali atrás os eônios, ó, muito maravilhosos. Algumas plantinhas estão enraizando, tá, gente? Então tem algumas fofurices aqui que estão enraizando ainda. Então agora vamos conhecer essa seleção de 10 plantinhas que eu separei para vocês que necessitam de um pouquinho mais de regas. Uma eu já falei, né? Que é aqui o meu tapete persa maravilhoso que vai florir. Olha que fofurice! A primeira suculenta, gente, eu vou deixar o colar de pérolas variegata. Assim como o outro todo verdinho, ele necessita de um pouquinho mais de regas. Ele gosta de um substrato mais úmido, né? Não encharcado, tá? O que eu quero deixar bem claro para vocês é que todas essas suculentas que eu vou mostrar hoje para vocês, elas gostam de um pouquinho mais de umidade. Porém, cuidado com as regas, não vai encharcar demais o substrato, porque elas podem sim apodrecer as raízes como as outras suculentas. Mas estas que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, elas gostam e elas precisam de um substrato um pouquinho mais úmido para crescerem saudáveis e maravilhosas. Olha que fofurice! A segunda eu vou deixar o meu eônio kiwi. Olha que lindo que tá a coloração dessa planta, gente, maravilhosa. Os eônios, gente, eles necessitam de um pouquinho mais de regas. Eles gostam do substrato um pouquinho mais úmido. Se você quiser também borrifar um pouquinho de água nas folhas, eles amam, tá? Só que aquilo que eu falei para vocês, né?
cuidado com as regas, não vão encharcar demais o substrato, porque senão você vai perder sua plantinha. Não é porque ela gosta de um pouquinho mais de regas que quer dizer que você vai molhar ela demais. Então, o Eônio Kiwi é a segunda suculenta que ama, né, um pouquinho mais de água. A terceira suculenta, gente, é o Cotyledon pendens. Esse meu aqui, ele faz pouco tempo que eu adquiri. Ele está sendo cultivado com o solzinho da manhã. Olha só a coloração que ele já está adquirindo. E é uma suculenta que ama sol. Ele tem as folhinhas gorduchas, mas o engraçado é que ele gosta de um pouquinho mais de umidade. Então, né? Aquilo que eu falei para vocês já das outras vezes, vou estar repetindo para que ninguém se engane, para depois dizer que não, a Ruth disse que podia molhar, eu molhei e apodreceu. Não, você vai dar um pouquinho mais de água para essas suculentas, né? Deixar o substrato um pouquinho mais úmido, porém não encharcado. Deixa ele secar, quando ele estiver totalmente sequinho, então você faz a rega novamente. Olha só que fofurice, gente, que ele está. Maravilhoso, né? Ele só tem crescido, cresceu bastante. Como eu falei para vocês, ele pega o solzinho da manhã e está maravilhoso. A quarta suculenta eu vou deixar o coração partido. Quero até que vocês né, observem bem, olha a minha, ó, ela já está ficando com as folhinhas bem irrigadas, né? As folhinhas de baixo. Isso é sinal de falta de água, né? Que o substrato já está bem seco e já está no momento de eu estar fazendo a rega novamente. Claro, isso não aconteceria se ela estivesse sendo cultivada à meia sombra. Mas como ela fica aqui num local que ela pega sol o dia inteirinho, então ela seca com um pouquinho mais de rapidez, né, do que as outras. Ó, aqui eu já tenho uma Fantôme maravilhosa, ela está bem. Já o Delosperma aqui, né, Lemane, olha ali, gente, ele já está necessitando um pouquinho mais de água. Então, como que eu faço? Eu rego ele, eu faço uma rega para todas as plantinhas na semana. E quando eu vejo que ele está, né, mais com as folhinhas mais enrugadinhas assim, eu rego um pouquinho mais aqui no cantinho onde ele está. Tem dado bem certo, gente. Olha só que fofurice, ele fica bem compacto, né, pegando o solzinho, é maravilhoso, mas é uma plantinha que necessita de um pouquinho mais de regas para ela ficar mais gorduchinha, do jeito que a gente ama. A quinta, gente, eu vou deixar a Echeveria secunda glauca. A glauca também, né, exige um pouquinho mais de regas. Essa minha que eu trouxe para cultivar aqui no sítio, ela fica aqui no sol pleno o dia inteiro. De manhã, pega uma sombrinha aqui, né? Mas aí, pelas 9 horas, já começa a bater o sol e ela fica pegando o solzinho assim até umas 4 horas da tarde. Olha que lindas! Então, assim, se a gente deixa faltar água, as folhinhas de baixo, elas secam com muita facilidade, tá? A glauca. E elas ficam mais amareladas. Então, é um vasinho que eu rego também um pouquinho mais do que as outras. Olha que fofurice aqui na frente, gente. Essa aqui é a querência, uma mudinha de querência que eu coloquei aqui junto. Então, é um substrato bem airado, ele seca com facilidade, bastante carvão, como vocês podem ver, né? Então, não tem problema delas estarem apodrecendo as raízes. Secou, eu já estou molhando, tá? A gente percebe assim que as folhinhas de baixo começam a ficar mais sequinhas. Eu já estou refazendo a nova rega nessas minhas duas maravilhosas glaucas. A sexta, gente, eu vou deixar o Delosperma echinatum. Deixa eu filmar bem pertinho para vocês verem. Esta é outra plantinha. Eu cultivo ela a sol pleno, como vocês podem ver. Tenho nos canteiros também. Ela vai muito bem, tá? É uma plantinha bem resistente, porém necessita de um pouquinho mais de regas para ficar com essas folhinhas gorduchinhas. O meu, ele já é um vaso mais antigo, ela já está com um tronco bem grossinho, olha só. Ficou pendente,
maravilhosa, né? Linda. Floriu muito esse ano, gente. Ela me deu muitas flores, essa plantinha. Ela tem as folhinhas meia peludinhas ali, ó, com alguns pelinhos, maravilhoso. E é uma suculenta que necessita de um pouquinho mais de regas para ficar linda e saudável. A rosinha do sol, gente, também é outra plantinha que ama água. Ela gosta de uma aguinha também, tá? Então, o segredo da rosinha do sol é você fazer uma rega mais abundante. Se você quase não rega ela, né? Se você for fazer uma rega como você vai fazer com as outras plantinhas, ela quase não se desenvolve, ela não cresce, e essas folhinhas dela ficam mais murchas também, tá? Então, a rosinha do sol é uma plantinha que necessita de um pouquinho mais de regas. Aqui é a mesma coisa, eu coloquei ela aqui no canto da banheira. Eu molho todas igual, porém, nesse cantinho aqui que eu coloquei ela, eu coloquei umas pedrinhas para separar. Eu faço uma rega mais abundante. Eu molho elas todas, depois eu retorno a fazer outra rega. E se eu vejo que as folhinhas estão muito murchas, né? Eu faço uma rega novamente nela. Né? Observo como as outras estão, se as outras necessitam de rega e faço uma rega a mais nesse lado aonde está a minha rosinha do sol. Olha que fofurice essa maravilhosa que variegata. A oitava eu vou deixar essa belezura aqui, maravilhosa. Olha só a florzinha, que fofurice, gente. O coraçãozinho, a arvorezinha do coraçãozinho. Vou deixar certinho o nome dela aqui embaixo para vocês, né? Olha que fofurice. Também eu percebo que se o substrato ele seca, ela fica com as folhinhas bem murchinhas e até ficam mais amareladas e começam a cair. Então é uma plantinha que gosta de um substrato um pouquinho mais úmido, tá? Você pode regar ela um pouquinho mais, que ela vai agradecer, ela vai crescer e ficar maravilhosa. A nona, gente, eu vou deixar a Echeveria subsessilis. A subsessilis é outra plantinha. Se você demora muito para fazer as regas, as folhas de baixo elas secam com muita facilidade. Então é uma plantinha que necessita, né, de um pouco mais de regas. Ela tem as folhas bem fininhas, né? Não é tão gordinha como das outras, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Ó, as folhinhas dela é bem fininha. Porém, é uma planta que necessita de muita luminosidade. Ela gosta de bastante sol para não ficar estiolada. Como vocês podem ver, ela faz essas camadas de folha, né? Ela tem a roseta alongada. Quem não assistiu, gente, o meu último vídeo, onde eu falo sobre as suculentas de rosetas alongadas, é só acessar a playlist aí do canal, tá? E assistir. Está imperdível. Já vou dizendo para vocês que está imperdível. Lá eu selecionei algumas plantinhas de rosetas alongadas, onde eu falo um pouquinho sobre o cultivo delas. Então, a subsessilis é uma, né? Ó, ela forma essa torre de folhinhas. Ela tem a folhinha bem fininha. Então, é uma echeveria que necessita de um pouco mais de regas para crescer saudável, linda e maravilhosa. A 10ª plantinha eu vou deixar a Echeveria Runione San Carlos. É outra plantinha de folhas mais fininhas, né? Uma echeveria de folhas mais finas e que necessita de um pouquinho mais de regas. Ela gosta de um substrato um pouquinho mais úmido, né? Essa minha aqui, ela seca muito fácil as folhinhas de baixo, ó. Já tem folhinhas secando ali, eu já retirei, né, bastante folhas e já tem de novo. Eu vou ter que fazer a decapitação dessa planta, preciso, né, fazer. Eu estava evitando de fazer, mas por bem dela, ela já está muito tempo nesse substrato, então eu estou percebendo que ela não está como eu gostaria que ela estivesse, né? Vou passar algo para cochonilhas, que eu vi que ela também está com um pouquinho de cochonilhas. E vou fazer a decapitação, gente. Eu vou fazer a decapitação dessa minha planta. Olha que ela no outono e inverno ela estava enorme, maravilhosa. Agora, claro, a gente está num clima onde ele é muito quente, o substrato seca mais rápido e a gente vê essa grande necessidade das plantinhas, né, das que necessitam de mais água, de a gente estar fazendo uma rega a mais para elas. Mas essa aqui
eu vou fazer a decapitação, né, para estar fazendo o replante para ela ficar mais linda e saudável. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquilo que eu falei para vocês, né? São as plantinhas que aqui no meu cultivo, elas necessitam de um pouquinho mais de água, né? Isso não quer dizer que elas gostem de substrato encharcado. Cuidado, não vão molhar demais para não apodrecerem as raízes. Elas também apodrecem as raízes como as outras, tá? Então, eu selecionei 10 plantinhas aqui no meu cultivo. Deixei algumas dicas, né? Como sempre, que eu gosto de deixar dicas para vocês de cultivo, que eu acho que o interesse é isso. Não adianta eu mostrar plantas lindas e maravilhosas e não mostrar quais são, né, as dicas que eu faço, aquilo que eu realizo aqui no meu cultivo. Olha que linda essas letícias, gente. Eu fiz o replante e elas agradeceram. Olha a coloração. Então, né, todas essas minhas plantinhas que ficam aqui na minha estante, elas pegam bastante sol, é o sol da manhã, tá? À tarde, agora é à tarde, agora então elas ficam à meia sombra. O sol agora, na verdade nós estamos na primavera e estamos caminhando para o verão. Então o sol aqui agora é bem forte. Claro que eu sei que no norte o sol deve ser muito mais forte que aqui. Mas para nós, né, como somos acostumados a um tempo mais ameno, mais friozinho, então o sol está bem forte aqui para nós também, tá? Uma outra plantinha, gente, que necessita de um pouquinho mais de regas, que eu não deixei. E eu gosto sempre de deixar, né, um pouquinho a mais. Eu prometo 10, eu sempre deixo 11, 12, né? Então aqui, ó, é o colar de rubi. O colar de rubi também é uma plantinha que gosta de um pouquinho mais de regas, para ele ficar com essas folhinhas assim, ó, mais gordinhas, maravilhosas. Isso aqui tá lindo, né? Então, é uma outra plantinha que necessita de um pouquinho mais de regas. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.